terminar o vídeo eu entro. A base de toda conquista é o professor, a fonte de sabedoria, um bom professor. Em cada descoberta, cada invenção, todo bom começo tem um bom professor. No trilho de uma ferrovia, um bom professor. No bisturi da cirurgia, um bom professor. No tijolo da olaria, no arranque do motor, tudo que se cria tem um bom professor. Um sonho que se realiza, um bom professor. Cada nova ideia Tem um professor. No que se aprende, o que se ensina, Professor. uma lição de vida, uma lição de amor. Na nota de uma partitura, do projeto de arquitetura, Em toda teoria, tudo que se inicia, todo bom começo tem um bom professor. Tem um bom professor. Bom dia a todos que nos assistem, bom dia a todos os participantes do primeiro Enopen, e eu já gostaria de cumprimentar todos presentes e dizer da grande satisfação que está aqui nesse espaço, e como a própria musiquinha diz aí, em todo lugar tem um bom professor, e para nós é um motivo de muito orgulho saber que esse evento tem uma característica diferente, que a grande quantidade de professores da escola básica participando, os números já estão dizendo para nós, na abertura, o professor Márcio já nos falou isso, e outro orgulho muito grande, para mim, particularmente, é estar aqui nessa condição mesmo distante, mas ao lado do nosso eterno orientador, que acho que o professor Biratã é isso que eu considero para muitos professores desse Brasil afora, e dizer, professor, que é a satisfação de estar aqui ao lado, longe, mas muito perto, e de dividir esse espaço. Eu acredito que essa manhã nós vamos ter muita discussão, muita pergunta, muito questionamento, e dizer que é a satisfação grande rever o senhor aqui nesse espaço, com saúde, muito ativo, e que tem um público aqui esperando, uma expectativa muito grande para esse começo de manhã, com essa palestra, que na verdade vai ser um bate-papo, eu considero assim, que a gente vai se inteirando, e dizer que seja bem-vinda nesse espaço nosso aqui virtualmente, e sinta abraçado por todos os participantes, e eu passaria a palavra diretamente para o senhor, que eu não vou fazer a apresentação, o professor Biratã dispensa a apresentação, o professor Biratã já é apresentado para todos nós professores, mas ele fica à vontade também de
falar um pouco da satisfação de estar aqui e depois pode entrar no nosso tema principal, que é essa palestra de abertura. Professor, seja bem-vindo, um grande abraço, e nós estamos aqui para dar o suporte e conversar, dialogar e trocar muitas ideias. Professor, a palavra está com o senhor, e eu fico aqui do lado, aguardando e dando suporte para o senhor. Muito obrigado, Adailton. Fico muito feliz. Nossa cooperação durante o seu doutoramento foi gratificante. É sempre uma alegria para um professor, para um orientador, ter um aluno dedicado, criativo, como você foi. E continua sendo. A nossa missão é formar gerações futuras e esperar que eles continuem a nossa obra. Muito obrigado, Adailton, por estar fazendo uma responsabilidade grande para nós, mas a gente faz com muito carinho, professor. Agora, eu agradeço muito, eu dou um bom dia a todos, pelo que eu ouvi, são muitos participantes, fico muito honrado com o convite, agradeço muito e, bom, é a oportunidade que a gente tem, dada dificilmente eu estaria aí com vocês. E essa oportunidade, através dessa internet, que é um instrumento poderosíssimo e importantíssimo no momento que nós estamos vivendo, sempre, mas particularmente agora, é um instrumento poderosíssimo e faz com que eu esteja aí com vocês. Com vocês e praticamente... O Brasil afora, né? O Brasil afora. E alguns fora do Brasil. Então, com certeza. Muito obrigado pelo convite. O tema que eu escolhi, agora vocês podem ver aí, já está na tela. Já. Então, postura étnico-matemática na prática dos professores que ensinam matemática na educação básica. É uma reflexão sobre o que é étnico-matemática e como que isso pode, de algum modo, entrar nessa nova prática de ensino à distância, fazendo com que os alunos da educação básica se sintam mais envolvidos com a educação do que tem sido naquelas aulas presenciais, cotidianas, etc. Espero que essa oportunidade, muito triste, permita que a gente veja a educação de uma forma mais ampla do que as aulas puramente presenciais. Então, vou continuar. O cenário atual, não tem como não comentar o cenário atual. Esse tal do Covid-19 chegou e uma das principais consequências que a gente tem, além terrível, muita gente morrendo, etc., mas isso nos faz refletir sobre as desigualdades sociais, desigualdades no emprego, na saúde, em outras áreas, que desproporcionalmente afetam as pessoas que são menos privilegiadas, as famílias de baixa renda. Nós, aqui, nesse encontro, e em vários outros, praticamente todo dia tem algum encontro em algum lugar, nós somos, de certo modo, privilegiados, porque podemos ficar em casa, trabalhar em casa, acompanhar as conferências em casa. Muita gente tem que sair todo dia para conseguir ganhar o seu pão. Só vai buscar, não importa, não tem nada de isolamento para a grande parte da sociedade, não só do Brasil, em todo o mundo. Tem que sair de casa e tem que correr os riscos. E, com isso, vão tendo condições ainda piores do que estão com essa desigualdade que prevalece na sociedade. De maneira muito especial,
o Covid-19 foi afetar a educação. Afetou a educação. Ninguém podia esperar uma educação no qual nenhum aluno pode ir para a escola. Interessante, quando você pensa em educação, logo você pensa em escola. Agora, uma situação interessante, você fala de educação, mas a escola, aquele prédio está lá fechado e ninguém vai nesse prédio. Isso aí é uma mudança radical no conceito de educação. Sempre, todas as autoridades, todos os governos, em todo o mundo, em todos os tempos, quando fala melhorar a educação, sempre diz melhorar os prédios, melhorar o equipamento, melhorar a biblioteca, tudo isso. Não, isso aí está tudo parado, não é educação desse tipo. Então, é uma educação sem escola. É uma coisa inteiramente nova. É o ensino à distância em massa. O ensino à distância ocasional, por exemplo, há muitos cursinhos que oferecem ensino à distância. Monte de assuntos aí você pode fazer à distância. Isso há muito tempo nós vamos encontrando isso. Mas não é em massa. É para alguns que escolhem fazer essa coisa, estão motivados para fazer um curso, por exemplo, de culinária. Então, muita gente aprende culinária à distância, assistindo o chefe de cozinha na televisão. Isso acontece, cursinho preparatório para vestibular. Isso vem acontecendo há muito tempo. Mas o ensino à distância em massa, onde não há escola física, exige muita humildade da gente. Porque, como educadores, nós estamos numa situação que não podemos dizer, olha, faça desse jeito, isso é melhor, aquilo não é tão bom. Não temos condições, porque nós não temos experiência nisso. E tudo, claro, depende da nossa criatividade. Ver como que a gente pode inventar esse novo, que é o que está se passando agora. A pandemia exige repensar as relações humanas. Isso é um aspecto extremamente importante e criar as relações humanas depende de encontro. Ela cria novas modalidades de encontro, novas modalidades de cooperação, novas modalidades de trabalho e, repito, educação, obviamente. Essas novas modalidades de encontro é uma coisa inteiramente nova. Eu encontro sempre o aniversário de um sobrinho, de um neto, de filho, aniversário, você faz uma reunião, uma festinha, e todos se encontram, etc. Agora isso aí tudo mudou. Tem um aniversário, você não pode ir ajudar a pagar a velhinha, aquelas coisas normais de um aniversário, abraçar, levar presente, a família ficar reunida, isso aí não existe, está parado. Está parado. Isso tudo são relações humanas que passam a ser diferentes. Quando se fala em educação, no ensino à distância, não há classe de aula, salas de aula, não há laboratórios, não há pesquisa de campo. Muitas escolas, os alunos saíam, por exemplo, para visitar um museu, para visitar um parque, etc. Não existe mais nada disso. E, muito importante, não há recreio. A garotada, quando toca o sinal, ia todo mundo para o recreio. E lá no recreio se davam grandes conversas, os amigos se encontravam, mesmo que não tivessem a mesma classe, se encontravam, conversavam, aí cria amizades, o garoto e a garota paqueram, daí nascem os namoricos, etc. Tudo isso parou. Isto aí eu acho que é uma das coisas
que deve ser muito bem refletida, que é o que se refere às relações humanas. Nós temos que o encontro de seres humanos acaba sendo de outra natureza. Esse é talvez o maior desafio geral que nós temos com essa pandemia. Nisso tudo, a função do professor deve mudar. Eu acho que a função do professor não é mais simplesmente de ensinar. Ele deve propor atividades, propor projetos, propor modelos, que os alunos façam uma modelagem de alguma coisa que interessa a eles, e módulos de aprendizagem. Isso acho que é o fundamental. O aluno tem que aprender a fazer pesquisa por ele mesmo. O professor propõe um tema, os alunos têm que procurar. E, para procurar isso, tem que utilizar amplamente Google, enciclopédias, a Wikipédia. Não tem como negar isso. Por exemplo, um exemplo de uma proposta desse tipo. Os alunos, o professor pergunta: que interessante, nós ficamos sabendo que uma pesquisa na Lua mostrou que na Lua há água. O que há de importante sobre isso? Essa é o que a gente vai falar para o aluno. E o aluno vai se pensar: puxa, o que interessa a água na Lua? Será que a gente pode tomar agora uma água engarrafada que veio da Lua? O que interessa esse tipo de pesquisa? E ele vai se orientando pelo Google. Bom, um outro exemplo de... Nós sabemos que teve uma agora, ainda está tendo, mas disseram que há um armistício entre Armênia e Azerbaijão. Estavam os dois guerreando, os dois se matando. Pergunta para o aluno: onde é a Armênia? Que país é esse? O que ele tem de especial? E o aluno vai, por conta dele, pesquisa dele, utilizando Google e outras, vai descobrindo o que é a Armênia. Vai chegar à conclusão: puxa, parece que lá foi o lugar onde a Arca do Noé encolheu, aportou, quando abaixou o dilúvio, a Arca do Noé estava na Armênia. É o que uns dizem, o que outros dizem. E ele vai pesquisando no Google, uma coisa manda para outra, tem links, etc. Ele tem que começar a trabalhar muito com os links para poder fazer pesquisa ele próprio. Com isso, dá um outro caráter à função do professor. O tempo de aula no ensino à distância tem que ser reduzido. Quer dizer, na escola você tem 50 minutos. Esses 50 minutos o professor dá alguma coisa de conteúdo, do quadro negro, mas sempre tem uma brincadeira, tem uma conversa, ele fala de algum outro assunto, e os 50 minutos passam razoavelmente rápido. Dali a pouco toca o sinal. Na aula à distância, o sujeito enfrente a tela, o professor falando em frente à tela, explicando alguma coisa, dando uma aula no quadro negro, não aguenta. Isso é muito, muito cansativo. Portanto, no ensino à distância, deve ser menos aulas expositivas, dando conteúdo, e muito mais orientação para que o aluno trabalhe sozinho. Como eu falei lá no início desse quadrinho aí, desse slide. A aula expositiva cansa muito o aluno. Infelizmente, isso não é entendido pelos pais. E aí tem uma charge muito interessante. A mãe reclamando: puxa, a aula durou 20 minutos, a professora deu tudo, só 20 minutos de aula, como é que é possível?
Uma aula devia durar 50 minutos. E a professora dedicada preparou, trabalhou para reduzir o que ela quer explicar, que numa sala de aula seria 50 minutos, ela quer reduzir isso para um tempo curto, porque ela sabe que os alunos se cansam. Isso é uma falta de compreensão dos pais sobre o que é o ensino à distância, e é uma coisa que nós todos temos que pensar como superar, explicando para os pais que o ensino à distância é de outra natureza, etc. O professor à distância, ele é muito mais um orientador do aluno na busca da aprendizagem. O que ele vai ensinar deve ser o mínimo de conteúdo. Claro, o aluno está assistindo, um aluno de 6 anos, 7 anos, tem que aprender a ler, a escrever. Então, o professor tem que ver métodos de ensinar a ler, escrever, contar, o mais simples, o mais básico possível, e deve orientar os alunos na busca do seu próprio aprendizado. Quer dizer, o aluno deve ser o responsável para aprender por ele mesmo, procurando ler, vai lendo errado, etc. O professor aí nos encontros à distância, através da telinha, o professor dá orientação de como ler melhor, o que há de... Sempre há assunto para explicar numa tela de ensino à distância. E a função do orientador, do professor, é muito mais orientar e não passar conteúdo. Repito o que eu já falei no outro slide, que o professor deve propor projetos, modelos, módulos de ensino. Módulo é um tema. E tudo isso é trabalho que deve ser feito pelo aluno. O professor deve orientar o aluno de como desenvolver esses trabalhos. Como que o aluno deve procurar em livros, em Google, Wikipédia. Isso passa a ser agora prioritário. No ensino presencial, pouco se fazia nessa direção. Parece que tudo que se aprendia é aquilo que foi dado na sala de aula. Agora, isso muda radicalmente. Uns exemplos de modelo e projeto. O etno do aluno, o ambiente do aluno é a casa dele. Quase todos, infelizmente, muitos têm uma casa tão pobre, tão que não se pode falar numa casa com cômodos adequados. O aluno de classe um pouquinho melhor tem o seu quarto, onde ele pode ter o seu computador. E aí há um objeto de pesquisa muito interessante. Quantos quartos você tem na sua casa? Quais são as dimensões? Um é de 3x4, outro é maior, 5x8. Faça o modelo da casa, o desenho da sua casa, dizendo onde está o banheiro, onde está a cozinha, onde está o seu quarto, etc. Isso aí é uma pesquisa que o aluno deve fazer e desperta natureza geométrica. Localizar os quartos, as dimensões, etc. Isso é o ponto de partida para mais estudos de geometria. Muito importante, como é que você usa o seu tempo, desde que levanta durante o dia? Quanto tempo você leva no banheiro, vai tomar banho, vai fazer a sua higiene, etc. Quanto tempo você leva? O aluno tem que aprender, desenvolver a sua capacidade de contar tempo. Quanto tempo você leva no café da manhã? Quanto tempo você leva no almoço? E, com isso, é um exercício de contagem de tempo, é um exercício que dá oportunidade dele se envolver com aritmética. Muito importante. Outra coisa, ele está o dia inteiro em casa, junto com os pais, aí chega a conta de luz, chega a conta de gás, chega a conta...
Claro, nos dias normais, não pandemia, ele passa pouco tempo em casa conversando assim com os pais sobre coisas do dia a dia. Nunca, às vezes, nunca viu uma conta de luz, nunca viu uma conta de gás. Enquanto ele está fechado em casa, isolado, 24 horas em casa. Todas essas coisas do dia a dia de uma família, ele tem que começar a participar. Então, o professor deve estimular os alunos, a proposta para o aluno, analisa a conta de eletricidade, vê como que eles fazem a conta, quanto é de consumo, quanto é de imposto, quanto é de taxa. E, com isso, também vai dando uma abertura para uma reflexão sobre a sociedade, sobre a responsabilidade do cidadão de pagar contas, sobre as empresas, como elas cobram as contas. Isso é um exercício muito importante que, enquanto é aula normal, ele sai de manhã, vai para a escola, volta, nem tem tempo, nem tem interesse em pensar nisso. Agora, isto passa a ser um objeto importante para estimular os alunos sozinhos a aprender por conta deles. Mas não é só coisas práticas assim. Também nós não podemos esquecer da fantasia. O aluno, o jovem, tem que ter fantasia, tem que pensar em coisas que são fora daquele seu ambiente. Ele não sai, está fechado em casa. Mas o mundo, ele tem que saber que o mundo é muito mais do que aquela casa dele, onde ele está fechado. E uma pergunta interessante propor para os alunos. Supõe que você está aqui numa cidade, está em Cuiabá e quer ir até São Paulo. Quanto tempo você levaria para ir para São Paulo? Bom, a primeira coisa que tem que fazer é qual é a distância de São Paulo até Cuiabá. Como é que ele vai saber? Pergunta para o pai, provavelmente o pai não sabe, nem a mãe, nada. Aí que entra os mecanismos de pesquisa. Vai no Google e nos outros mecanismos de busca e pergunta qual é a distância entre Cuiabá e São Paulo. Aí ela vai dizer tantos quilômetros. Aí ele pensa, puxa, se eu for de avião, vou direto. Mas e se eu for pela estrada? E ele começa a fazer a pesquisa de como vai ser a distância, quanto tempo vai levar. Se eu for de automóvel, eu tenho que percorrer, não é a distância que eles mostram, aí ele vai investigar. Essa distância que apareceu no Google é direta ou é uma distância das estradas que percorre? Tudo isso tem informação e é questão dele procurar essas informações, aprender a procurar essas informações. Então, são coisas que a gente deve estimular. E pode fazer a imaginação do aluno ir muito alto. E se você for a pé? Quanto de Cuiabá para São Paulo? Faz sentido esse tipo de pergunta? Faz. Nós temos aqui no dia 12 de outubro, que é o dia da padroeira aqui em São Paulo, de Nossa Senhora Aparecida. Muita gente vai em romaria andando a pé, na cidade onde ele está, a pé até a igreja, a Basílica de Nossa Senhora Aparecida. É um cálculo interessante. Se você sair de Cuiabá e quiser ir a pé até Nova York, quanto tempo você levaria andando a pé? Bom, isso aí é um fato histórico muito interessante. Todo mundo já ouviu falar no Caminho de Santiago, onde eles achavam que Compostela, na Espanha, tinha alguma relíquia sagrada
de algum santo São Tiago. E muita gente começou a fazer a romaria, sair de várias cidades da Europa para chegar a pé até Santiago de Compostela. Isso ficou famoso, o Caminho de Santiago. Quanto tempo levava, qual era o caminho percorrido, etc. Isso tudo desperta curiosidade dos alunos. E eu acho que não podemos ficar só no prático, aprender geometria, aritmética, a fazer as operações. Nós também temos que dar espaço para a fantasia do aluno. E isto nos leva a falar da etnomatemática. O que é etnomatemática? O principal objetivo da etnomatemática, quando hoje eu vou falar um pouco de etnomatemática, o principal objetivo é dar sentido aos modos de saber e de fazer das várias culturas, aos modos de saber e de fazer na cultura que está ali na sua casa, em quartos, naquele casa fechada. Aquilo não é um etno, é uma sociedade. Naquela casa, o que se faz, o que se sabe sobre aquela sua casa? E reconhecer como e por que outras casas se organizam de outro modo, outras cidades se organizam de outro modo, outros países se organizam de outro modo. São várias maneiras de organizar as pessoas. Básico, família. Em tempos normais, não estou falando de pandemia, você tem a comunidade, isto é, o seu bairro. Quando você vai trabalhar, você tem uma comunidade da sua profissão. São os profissionais que trabalham na mesma área que você está trabalhando. Aí, quando você pensa em população, você tem as tribos em todo mundo, tem grupos que se relacionam por ter a mesma língua, mesmos costumes. Você tem as nações, os países, e povos, cada um fazendo as coisas que interessam para a sobrevivência deles, para a vida deles, e tudo que se faz é de natureza matemática. A primeira coisa que se faz é observar. E aqueles exemplos que eu dei, que o professor deve pedir, como é que você vai falar sobre a sua casa? A primeira coisa que ele faz é observar. Bom, eu tenho tais e tais e tais cômodos. Ele tem que avaliar. A pessoa tem que comparar aquilo que ele está vendo. Classificar. Não, esse vai para lá, esse é desse lado, esse é daquele. Está classificando. Organizar as coisas. Medir, ele tem que fazer medidas para fazer descrições da realidade dele. Tem que quantificar, isto tem mais, isto tem menos, isto é maior, isto é menor. Criar modelos, representações. Muitas vezes ele faz um desenho da casa e, a partir desse desenho, põe escala, tantos centímetros do desenho, quer dizer, tantos metros na realidade, etc. E ele tira conclusões. É o ponto de partida para a lógica. Então, todos esses atos de observar, avaliar, comparar, classificar, é o ponto de partida para a matemática e para inferir, tirar conclusões. Isso é lógica. Isso tem que ser estimulado. É a etnomatemática se preocupa fundamentalmente com esses objetivos. Ela está presente em todo comportamento e conhecimento humano. Sempre se faz isso. Desde os homens do Neolítico, os homens das cavernas, etc., eles faziam essas coisas de observar, avaliar, comparar. Nós temos muita pesquisa mostrando como que essas coisas aparecem nos homens de Neandertal, nos Homo sapiens, etc. A etnomatemática, portanto, está presente em toda a evolução
da espécie humana. Mas refletir sobre isso, pesquisar sobre isso, é relativamente nova como área de pesquisa na teoria do conhecimento. Todo mundo, bom, aceitava isso, olhava, fazia, sabia, mas ninguém se refletia. Será que isso dá para pôr isto sob uma organização teórica? Isto é o que a gente chama o programa etnomatemática como programa de pesquisa. Isso faz com que a gente comece a olhar a história das ciências, a história das religiões, porque as religiões também começam assim. Puxa, como que ele consegue fazer isso? Como que a mente se organiza para fazer as coisas que desde o Neolítico o homem está fazendo? Lascar uma pedra para fazer a pedra lascada e criar, desenvolver a ideia de lança, de arco e flecha, tudo isso exige uma capacidade cognitiva. E nós queremos entender como que isso se dá na evolução da espécie humana. Cada um desses passos significa um pulo na evolução da espécie humana. Criou uma coisa inteiramente nova. Como se deu isso? O programa matemática, eu repito, é um programa de pesquisa focalizado em questões desse tipo, como desenvolver-se meio de chamada transcendência e sobreviver. Sobreviver, cara, tem que comer, tem que se alimentar. E transcendência, pensar um pouco mais sobre só se alimentar e só sobreviver. Isso se dá em toda a espécie humana. Por isso, nós podemos dizer que o programa etnomatemática é uma matemática humanista que está em toda a espécie humana. A busca de sobrevivência é a primeira coisa. Desde que a criança nasce, saiu do útero, cortou o cordão umbilical, ela tem que sobreviver. Aí ela aprende a respirar, pouco depois ela aprende a se alimentar, porque enquanto ela está no útero, ela não precisa se preocupar em respirar, alimentar. Na hora que cortou o cordão umbilical, ela tem que aprender a respirar. Ninguém ensina a respirar. Ela aprende a respirar. O aprendizado se dá em função de necessidades para sobreviver. E, aos poucos, vai desenvolvendo os sentidos. Desenvolve, ela, logo que nasce, ainda o olhar não é tão... Mas, pouco depois, ela começa a dirigir o olhar e tenha certeza, bebezinho recém-nascido começa a observar o que está se passando. E temos boa pesquisa sobre isso, desenvolve já um sentido de curiosidade. Isto acompanha o ser humano por toda a vida. Toda a vida. Até o velhinho, o velhote, passa por um lugar, vê uma árvore, ele tem uma curiosidade. Puxa, será que essa árvore produz flores? Será que essa árvore tem pássaros ali dentro? Uma curiosidade. Isso é próprio da natureza humana, da sobrevivência humana. Mas o ser humano é algo mais do que todos os animais são mais ou menos assim. O ser humano vai mais do que os outros animais. Além dessa sobrevivência, dessa curiosidade, da ativação dos sentidos, ele busca entender e explicar o que está se passando. E aí começam a surgir questões como: por que é assim? Como se faz isso? O que vai acontecer se eu quero que? Eu prefiro, eu desejo. Isto tudo é além da sobrevivência. Sobrevivência, simplesmente, você tem que respirar, se alimentar, fazer tudo que é necessário para sobreviver. Mas aí você começa a ter preferências, começa a ter desejos.
começa a ter perguntas. Por que é assim? Por que se faz desse jeito? Isto é o que eu chamo a transcendência. E a gente nota uma criança de 5, 6 anos começa já a ter algumas perguntas, porque quer saber o que vai acontecer. Isso aí começa a se desenvolver. 7, 8, 9 anos. Isso tudo é bem estudado pelo Piaget. O ser humano, como todo ser vivo, tem a necessidade para sobreviver. Mas, diferente de todos os outros seres animais, o humano vai além das necessidades necessárias para sobreviver. É o que eu acabei de falar. Ele adquire vontade, e, ao adquirir vontade, ele deseja, ele quer, ele tem preferência. E aí é uma das coisas que nós notamos na evolução da espécie humana, que ele vai se julgando superior a todos os demais. Ele vai se julgando superior à própria natureza. Ele tem direito a tudo. E ele começa a desenvolver o sentido de acumular coisas. Isso aí é um dos males da espécie humana mais perigosos, no sentido de podem nos levar à destruição da espécie humana. Achar que cada um pode mais que o outro. A cada um quer mais que o outro e faz tudo para satisfazer o que ele quer. É um estudo muito difícil sobre esse aspecto do ser humano. Desde os primeiros momentos, a espécie humana procura entender as suas origens, qual é o futuro, e aí vem a explicação de onde eu venho. Cara, nasci, tem meu pai, meu avô, bisavô, já não conhece, mas teve um tataravô, até teve um inicial, um começo. E esse começo é um criador. Quem criou tudo? Quem deu partida para tudo isso? E aí ele vai desenvolvendo os mitos de criação. Algum Deus, algum ente superior que criou tudo. E todo mundo, eu espero que todos vocês tenham lido alguma coisa do Gênesis, tenham lido a Bíblia ou o Velho Testamento, e ali vocês vão ver, no início havia nada. Aí Deus diz, fiat lux, faça luz. A partir daí criou os mares, criou as estrelas, criou o céu, etc., até criar a espécie humana. Quando ele cria a espécie humana, ele cria um ente muito poderoso e deu a ele a capacidade de desenvolver instrumentos, de fazer coisas. Isso aí os outros animais não têm. Deu ao ser humano uma capacidade de comunicação, de falar, de linguagem, de desenvolver emoções, de gostar ou não gostar. Isto é próprio do ser humano. Desenvolveu a capacidade de eles trabalharem e fazerem coisas, instrumentos, tecnologia, etc., para satisfazer vontades. Criou a vontade no ser humano e deu os instrumentos para satisfazer a vontade. Inteligência. Eu não estou falando só das religiões monoteístas, que é judaísmo, cristianismo e islamismo, todos têm a mesma explicação. Um Deus que começa no primeiro dia, fez isso, depois fez aquilo. Todas as outras tradições, você vai para a Índia, vai para a China, vai para a África, todas têm explicações desse tipo. Então, aí cada explicação dá uma visão cósmica,
o mundo, onde que estão os planetas, as estrelas, etc. Aí cada grupo humano tem as suas explicações, as maneiras de interpretar o que se vê na natureza. A curiosidade é grande e tem intenção e tem vontade de explicar. Não é só sobreviver, vai além da sobrevivência. Ele quer explicar, quer entender. E uma das coisas importantes que se desenvolveu foi a linguagem. E a linguagem é um elemento essencial nas relações humanas. Retórica é a arte de convencer o outro através da linguagem. E a retórica acaba sendo um grande instrumento de política. Você que faz um discurso político para ser eleito, você pensa, agora nós estamos no período de eleição, o grande instrumento dos candidatos é falar e fazer aquele discurso, prometer coisas, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Isso é retórica, convencendo o outro a votar nele. A linguagem é a coisa fundamental. E quando a gente fala em etnomatemática, claro, tem que respeitar a linguagem de cada grupo com o qual nós estamos trabalhando. Os mitos, cosmovisão, linguagem, levam o ser humano a desenvolver sistemas de conhecimentos. Esses sistemas de conhecimento, modos de comportamento, para poder sobreviver e para transcender do jeito que eu falei anteriormente. Aí ele cria mitos, cosmovisão, visão do cosmos, o que significam as constelações. Aí aparecem os astrólogos dizendo que, olhando para o céu, você vai entender o que vai se passar. Um monte de coisas se envolvem a partir daí, que são parte de uma cultura. E cada cultura tem o seu sistema de conhecimento. Muitos são parecidos. Quando você estuda a cultura ocidental, a cultura europeia, vai estudar a cultura andina, vai estudar a cultura da Índia ou da China, são diferentes, mas há muita coisa que coincide em todas as culturas. Cada cultura, independente de tudo, cada cultura, isso encontra em todas as culturas, elas dependem de observar, de avaliar, de comparar aquilo que eu dei como uma proposta para trabalhar no ensino à distância. Peça para fazer isso em casa. Todas as culturas, em todos os tempos, passam por tudo isso. Essas estratégias para observar, avaliar, comparar, classificar, como se faz isso? Isto é, se desenvolveram modos, estilos, maneiras, técnicas de entender, de explicar, de aprender, de ensinar, de lidar com o ambiente onde você está vivendo, para satisfazer as suas necessidades de sobrevivência e satisfazer a sua curiosidade de transcendência e além da sobrevivência. Então, você desenvolveu modos, estilos, maneiras, técnicas, artes, de entender, de explicar, de aprender, de manejar a sua realidade, o seu meio ambiente natural, a sua sociedade, como se a sociedade se organiza politicamente, e quais são os seus sonhos, suas intenções, seus grandes objetivos, grandes desejos. Isso tudo acontece em toda a humanidade, como eu repito, desde o Paleolítico já começa e desde o Neolítico, quando o ser humano começa a se definir. Isto é parte da história da humanidade. Eu achei essa explicação muito longa. Eu gosto de fazer as coisas
mais simples. Aí eu fui procurar em algum dicionário e percebi que no dicionário etimológico grego tem uma palavrinha que quer dizer justamente modos, estilos, maneiras, técnicas, artes. Essa palavra que está nos dicionários etimológicos gregos, né, grego antigo, é tekne. Bom, quem fala tekne, eu falo tica aí para facilitar. Para entender, veja, é o segundo passo aí. Para entender e explicar, existe uma palavrinha grega que quer dizer exatamente isso. Entender, explicar, aprender, ensinar. Essa palavrinha é matema. E eu encontro isso no dicionário grego. E o meio ambiente, o natural, onde a pessoa está, onde ela se localiza, o ambiente dela, a sociedade, o grupo dela, tem uma palavrinha grega que quer dizer isso, que é etno. Então, aí eu cheguei à conclusão que, para dizer tudo isso que está nesse slide agora que eu estou mostrando, eu posso dizer tica de matema em diferentes etnos. E aí eu inventei a palavra tica mais matema mais etno. Ticas de matema em distintos etnos. Isso aí diz tudo. Nessa linha, você tem todo esse slide. O rearranjo dessas palavras deu origem à palavra etnomatemática. Etnomatemática. Claro, não é muito etnomatemática. A gente acaba falando etnomatemática para soar melhor. É muito mais do que etno mais matemática. Muita gente pensa em, ué, qual é a matemática dos xingus? É a etno-xingu matemática. A matemática que os xingus fazem. Qual é a etnomatemática dos incas? É ver a matemática que os incas fazem. Qual é a etnomatemática chinesa? É a matemática que os chineses fazem. É uma outra coisa, muito importante. Isso é etnografia. Você vai e procura como eles fazem essas coisas. O meu programa etnomatemática é mais do que isso. É explicar como que isto quer dizer, em cada grupo, há maneiras, estratégias de observar, etc., de que maneira eles fazem isso. Por isso, é um estudo de conhecimento, é uma teoria do conhecimento. Como se conhece isso? Claro, o Xingu, matemática do Xingu, como o Xingu, os indígenas do Xingu, desenvolveram a sua maneira de fazer matemática. Eu vou para a China. Como os chineses desenvolveram na evolução da China, como eles desenvolveram a maneira de fazer matemática. É uma outra coisa. Como eles fazem matemática. Xino-matemática é outra coisa. Etnomatemática é a explicação de como isso se deu, qual é a teoria de conhecimento por trás disso, qual é a teoria de cognição, o que se passa na cognição da pessoa sobre isso. Eu tenho uma figurinha que é aquilo tudo que eu falei, né? O programa Etnomatemática, então, é um programa sobre história e filosofia das ideias. Como que o conhecimento surge, como que as ideias surgem. Em particular, claro, como surge a matemática, como surgem as ciências, as artes, as religiões. Isso aí, saber em cada cultura
em cada cultura, como cada disciplina se desenvolveu numa forma que permite a gente falar Xingu matemática, ou matemática do Xingu, Xingu botânica, ou botânica do Xingu, Xingu dança, ou dança do Xingu. Isso é uma coisa. Se descreve muito bem, se vai lá e vê como é que eles fazem, etc. Agora, existe uma teoria por trás disso. Não é que o Xingu apareceu já fazendo a matemática do Xingu. Não, isso se desenvolveu desde os primeiros da etnia Xingu. Mesma coisa a dança. A dança não apareceu agora, você descreve a dança que eles fazem agora. Mas vai uma pergunta mais profunda. Por que eles dançam desse jeito? Isto é o grande questionamento que o programa Etnomatemática tem como central. Leiam a tese do Adailton, vocês vão ver que é o que ele faz com a Piauá. O objeto de pesquisa do programa Etnomatemática é o conjunto de ticas de matema em distintos etnos. Eu repito, isto é parte da condição humana. Todos os humanos desenvolveram ticas de matema nos seus diferentes etnos. E, repito, insisto, é muito mais do que a etno de uma matemática de uma etnia, matemática de um grupo. É muito mais que isso. O programa Etnomatemática é o que eu estou acabando de falar. Os modos, estilos, artes, técnicas utilizam. Todos eles acabam... É aquele negócio de observar, comparar, medir, mensurar. A primeira coisa que você observa é espaço, o espaço, o que está por trás, por perto de você. A primeira necessidade de sobrevivência do ser humano foi se abrigar. Claro, ele andando por lá, sujeito a outros animais que queriam comer. Ele é sujeito a, de repente, cai uma tempestade, ele fica completamente molhado. Caiu completamente, pode morrer afogado de chuva. Ele procura se abrigar. E, ao procurar se abrigar, ele procura construir alguma coisa. O que é a construção? É uma organização, uma utilização do espaço. A partir de construção, claro, é que nasce a arquitetura. E tudo isso com recursos da geometria. Também o ser humano, desde o início, desde os hominídeos, ele também olha por ter... Puxa, agora é claro, depois é escuro. Isso tudo, ele começa a desenvolver a agricultura e ele sabe direitinho qual é a hora de plantar, quando vai sair o que plantou, se vai cultivar, e começa a ter uma noção de tempo. Ao ter uma noção de tempo, ele começa a organizar esse tempo, cronologia, organiza esse tempo. E logo ele relaciona isso, observando, relaciona isso com o céu. E percebe que, claro, se aparece lá uma coisa, chamada, que, conforme a língua chama sol, sol, aquele negócio que brilha, fica tudo claro. De repente aparece uma coisa redondinha, branquinha, que é lua, fica tudo escuro. Aí eles começam a relacionar essas coisas e começam a perceber calendários. Há dias, há noites. Há uma regularidade. Tanto tempo, aquela lua fica cheia
depois de tanto tempo, ela vai diminuindo e começa a surgir a ideia de calendário, de céu, de cor. Calendário que é isso aí, tal dia, tal dia. Esse é o ponto de partida para criar aquilo que a gente chama aritmética. Então, se a geometria nasce de uma preocupação com o espaço, a aritmética nasce de uma preocupação com o tempo. O reconhecimento de espaço e tempo, é claro, sempre se utiliza as estratégias de observar, avaliar, comparar, isso tudo são as características do fazer e do saber matemático, também do saber musical, também do saber botânico, do saber. Todos os saberes têm esses estágios. Todos têm esses estágios. Claro, isso é feito por cada indivíduo e é socializado, então acaba sendo uma estratégia do grupo. Essa estratégia do grupo, claro, os grupos são diferentes, as estratégias levam a coisas diferentes. Pega, por exemplo, os Japões, aqueles que vivem no Círculo Polar Ártico. Lá só tem gelo, não há pedra, não há madeira, não há vegetação. Os animais são aqueles que estão na água, foca, baleia, coisas assim. Compara outro grupo, da Amazônia. Na Amazônia nunca viram gelo, não tem ideia do que é gelo. O que a Amazônia tem? Floresta, animais, água. Não há pedras. Algumas pedras são poucas. Outras culturas, outras regiões têm muita pedra, mas tem pouca madeira. Outras não têm nem madeira, nem pedra, mas tem muita terra e muita água, o que quer dizer muito barro, adobe barro. Cada um tem o seu jeito. Lá nos Lapões, puxa, claro, durante 6 meses, na nossa contagem de tempo, só claro. Foi numa outra época do ano, só noite. Eu tive a oportunidade de ir lá para perto, algumas conferências lá perto, por causa do Pogoche, e fui, durante uma vez, uma conferência, eu fui no verão. Passei lá 10 dias de conferência, só claro, não vi noite. Para dormir, eu já tinha que fechar bem as cortinas, porque não fica escuro. Depois eu voltei para o mesmo lugar, uma outra conferência, mas era no inverno, passei lá 10 dias, só escuro. Então, lá nos Lapões, bem lá no norte, é 6 meses de um jeito, 6 meses de outro. É muito diferente da Amazônia, por exemplo, que está perto do Equador, e a duração dia e noite é a mesma. É muito diferente daqueles que estão no Mediterrâneo, onde, numa temporada de inverno, a noite é mais longa, temporada de verão, o dia é mais longo. E para nós também isso aí passa, tanto que se fala aqui horário de verão, horário... Essas coisas são... Cada um tem o seu ambiente. Agora, todos eles procuram resolver as suas necessidades de sobrevivência, protegendo, tendo as suas habitações, como se alimentam, desenvolvendo o que se deve comer, o que se pode comer, o que tem para comer, produção, o que eles podem produzir agasalhos, produzir isso. Então, cada grupo
desenvolve essas coisas. E essas coisas são desenvolvidas por quem? Por especialistas. Numa comunidade de Lapões, não é todo mundo que é capaz de fazer as coisas com gelo. Tem os especialistas, os engenheiros deles, especializados naquele ambiente. Então, eu tenho aqui umas figurinhas interessantes. Na caverna, qual foi essa primeira forma de habitação? Eles encontravam, alguns outros procuravam outra solução. Pelo que a gente tem consegue recurso pela pesquisa, fossilizados, etc., a gente percebe que a primeira tentativa de se proteger onde tem cavernas é entrar numa caverna. E lá dentro ele se protege. Ali dentro ele desenvolveu o fogo, um grande passo na evolução da humanidade, quando eles aprenderam a fazer fogo dentro da caverna, e a caverna oferecia uma certa proteção. Em outros lugares, principalmente na Europa, tinha poucas cavernas, mas muita pedra. Resolveram fazer um tipo de caverna artificial. O que é? Empilhando as pedras, etc., dando uma entrada, como aqui tem uma entrada, não é? E aqui também tem uma entrada para dentro, é como se fosse uma caverna, onde eles podem ter a sua proteção, podem viver mais seguros com relação aos que podem ser predadores que querem comê-los. Ficam mais seguros com relação às intempéries. Chuva não causa tanto estrago quanto se ele estiver lá fora à vontade. E assim se desenvolve em cada região, dependendo do que tem disponível, se desenvolvem as proteções desse tipo. Aí eu dou uma habitação do Círculo Polar Ártico, lá em cima, que são chamados iglus. Como é que é feito isso? Com blocos de gelo, e perceberam que esses blocos de gelo, organizados dessa forma, olha que geometria sofisticada para organizar isso, é equivalente também a uma caverna. Você entrou aqui, é como se tivesse entrado na sua caverna. Lá dentro, você tem todas as proteções necessárias onde você está vivendo. Aqui, só tem gelo por lá. Aqui tem muita madeira e muita palha. Não adianta querer fazer uma coisa de gelo ou de pedra. O que você fez para se proteger? Pegou a madeira, fez uma estrutura, cobriu de palha de um certo modo que protege. Aqui você está, no fato, entrando numa caverna. Lá dentro é o seu ambiente, onde você sente uma certa proteção com relação ao exterior, que é o mesmo que se passa aqui, que é o mesmo que se passa aqui, que é o mesmo que se passa aqui. O que é importante é que cada uma dessas obras necessárias para a comunidade são feitas por gente que é capaz de fazer isso. Não é qualquer um que é capaz de, qualquer um que vive por lá, capaz de fazer o iglu. Claro, se ele quer construir uma casa, ele chama o construtor daquela comunidade, que é o sujeito que sabe bem fazer isso. Esse que faz isso não é qualquer um que chega e vai montando uma barraca, não. Existem aqueles que são bons para montar a barraca. São os especialistas, são os técnicos que são capazes de fazer isso. Então, o que nós temos é que esses grupos de indivíduos estão de todo o planeta, eles se organizam em famílias, em clãs, que são parentes, em tribos, que são grupos autônomos, que têm uma homogeneidade linguística, física, em sociedades, que é um pouco mais elaborado.
em comunidades rurais, comunidades urbanas, civilizações, e cada um tem o seu jeito. Cada grupo, esse é o que a gente chama étno, aquela raizinha grega, cada grupo tem a sua maneira de matematizar o seu ambiente, de lidar com os problemas. Cada um tem o seu matema para lidar com os seus étnicos. Cada um tem a sua maneira, a sua tica de lidar, de matemar do seu étnico. Todos merecem respeito. O engenheiro que fez aquele iglu, ou o engenheiro que fez essa cabina, é aquele, naquela sociedade, distinguido, é elite, é o sujeito que teve, não foi para a universidade, não teve diploma, mas é pela comunidade reconhecido como este é o que sabe. Todos merecem respeito. Essa é a mensagem essencial da etnomatemática. Todos os grupos diferentes merecem respeito. E com isso, a minha exposição acabou. Muito obrigado pela atenção de vocês. Adailton, o que eu faço agora? Muito obrigado, professor. Uma gratidão. E a gente acompanhando aqui o chat, eu diria que não teria perguntas, só agradecimento e de todas as espécies, pela abertura, nos agradecendo de rever o senhor, outros agradecendo das dicas, outros agradecendo da orientação gratuita que recebeu nessa manhã, aquele que eu dizia lá no início, que é uma orientação para todos nós, sempre será o nosso orientador, né? Inclusive, gente agradecendo que ganhou essa palestra, professor, como presente de parabéns. O André Bandeira, aniversário dele hoje, parabéns, André, pelo seu aniversário, e teve essa palestra como seu presente. Isso eu achei muito interessante. Eu acho que a etnomatemática consegue fazer isso, né? Tocar, de alguma maneira, as pessoas. Também muitos colegas da academia acompanhando, agradecendo o senhor, parabenizando o senhor. Vou citar alguns nomes aqui, mas são todos, mas professora Eunice em Goiânia, professora Dalci em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a Regina, Vinícius, Viola, e muita gente está agradecendo o senhor, parabenizando, e dizendo que tem mais de 20 anos que ouve e lê o senhor, mas cada palestra você consegue colocar algo que nunca tinha pensado. Isso eu acho que é fabuloso. E, para mim, sou suspeita de dizer, e cada coisa que o senhor vai falando, a gente vai dando um sentido e se percebendo nesse contexto, nessa discussão. Mas alguns questionamentos, professor, leva a gente a gente passaria amanhã aqui ouvindo, escutando, discutindo, mais ouvindo, né? Mas lá no início, quando o senhor coloca, o grande desafio que a gente passa agora e faz mexer é a questão do encontro dos seres humanos. Porque esse encontro, consequentemente, ele muda a maneira de, como o senhor falou, de ensinar, muda a maneira de aprender. Consequentemente, o tempo ele é abalado, que o tempo de quem aprende nunca foi igual ao tempo de quem ensina, e agora, na pandemia, isso mostrou muito mais forte. Igual o senhor colocou, as crianças têm outro tempo de se aprender, outra lógica. Então, no chat, eu observava as questões, estava tudo pensando nesse sentido que é um desafio para nós. Então, acho que não tem pergunta, não tem resposta, mais agradecimento, mas se o senhor pudesse falar essa questão hoje, mas da forma dos encontros, igual nós estamos aqui hoje. Eu olhando aqui no chat, nós temos colega do Brasil todo no encontro. Esse encontro nos proporciona várias coisas. Algumas pessoas agradecem, inclusive, a orientação para as práticas deles em sala de aula, que o senhor colocou, exemplo simples do recreio, que chamou a atenção. Então, essa forma do encontro ela está sendo mudada e nos provocando
repensar as coisas que a gente já tem aprendido, né? Então, o que eu tenho aprendido parece que não serve para esse momento. Então, essa questão do tempo e do encontro parece que chamou muita atenção. Eu gostaria que o senhor fizesse essa posição, essa questão do encontro dos seres humanos, o que nos impactou, e essa questão do tempo que nos pega fortemente, porque o tempo nosso de ensinar não é ao mesmo tempo meu de aprender. Parece uma coisa meio cômica e dinâmica, que a gente fica meio apreensivo nesse momento que a gente vive hoje, né? A gente gostaria de, se eu colocasse um pouco para a gente, professor. E outro detalhe, professor, que eu colocou do Xingu, agradecimento dos alunos indígenas, alunos do mestrado indígena que estão assistindo o senhor, inclusive no Xingu. Você está falando de alunos, você colocou o exemplo do Xingu, nós temos um mestrado indígena aqui na Unemate, nós temos um mestrado em ensino de ciência e o mestrado de matemática, que é o Profimate. Mas os alunos do Xingu estão lá no Xingu, escutando e ouvindo o senhor. Olha que maravilha, o que a tecnologia faz? Levar o Biratã para o Xingu. O senhor colocou o exemplo do Xingu e me chamou a atenção, parece uma coisa liga a outra, né? Acho que é o espaço que a gente está vivenciando que proporciona isso. Eu volto a palavra para o senhor, professor. Olha, realmente, a gente fica até emocionado sabendo que está falando para tanta gente em lugares tão diferentes sobre a importância de cada unidade, de cada lugar, de cada casa, no momento onde todo mundo se sente isolado. Como transformar isso, e o programa de vocês fala como ajudar o professor do ensino básico. Aí eu repito uma palavra que apareceu no primeiro slide: humildade. Eu não sei o que dizer. Chegar para o professor e dizer, faça isso, faça aquilo. Não. O que eu passei para vocês é o que eu penso, com algumas dicas do que pode ser feito. Mas cada um vai ter que criar o seu jeito de fazer. Não tem Com certeza. dúvida. Cada um vai ter que criar o seu jeito de fazer. Agora, para criar um modo de fazer que seja relevante, não só para seu grupinho, mas para toda a humanidade, porque essa pandemia é problema de toda a humanidade, para poder criar algum jeito de fazer que seja apropriado, que seja positivo para a gente melhorar o futuro, é muito importante ter conhecimento. É muito importante. Por isso, os grandes nomes da antiguidade, todo mundo era chamado filósofo. Sim. Cada um desses professores que vão dar aula no ensino básico, os professores do curso primário, etc., tem que ser um filósofo. Numa situação como a de hoje, não tem dúvida, ele tem que criar. E aí eu volto a dizer, humildade. Eu não sei o que dizer para você, faça desse jeito, porque eu não conheço o seu ambiente, não conheço o seu grupo, não conheço você. Não posso dizer, faça desse jeito. A única coisa que vamos ver como dá para fazer. E use a sua criatividade. Não tente fazer só o que outros fizeram. Invente alguma coisa nova. Agora, para poder inventar uma coisa nova, para poder dar um passo além, você tem que ser filósofo, tem que ter muita cultura, sobretudo conhecer história da ciência, como que essa coisa surgiu, história das religiões, como é que você vai ter respeito, eu falar em respeito por religiões que são tão diferentes, todas respeitadas. Não pode haver diferença. Dizer, a minha é melhor que a sua,
A minha é a que contém a verdade. Isso aí tudo, você só pode entender que não há essa possibilidade se você for uma pessoa com uma cultura da história e da filosofia das ideias, como desde o homem da caverna, como ele começou a ser filósofo, como ele começou a olhar em volta e tentar explicar, tentar entender. É isso que a gente precisa. Por isso, uma parte de natureza um tanto teórica na minha exposição é justamente para despertar a importância, o interesse que todos devem ter para aprender mais. Esse momento de poder criar alguma coisa nova no ensino exige que você tenha mais conhecimento. Portanto, há muita necessidade para vocês de estudarem. Estudar coisas novas. E eu digo estudar a história da ciência, a história das ideias em geral, das religiões, saber por que ficou assim, por que eles fizeram assim, e aproveitar isso para criar coisas que ajudam ao ensino desses jovenzinhos que estão assistindo às aulas da gente. Essa é a minha mensagem principal. Professor, muito obrigado. A gente passaria amanhã conversando e parece que o tempo correu, nós já estamos aqui 1h20 conversando e parece que todos gostariam de continuar. Eu sei que a organização já pensa no final, de chegar à finalização, mas a mensagem que o senhor nos transmite, que nos traz, é essa mesmo, de gratidão, e ouvir o senhor sempre é bom, sempre nos orienta. Então, o senhor, igual eu falei no início, é um orientador de centenas, de milhares de professores desse país, e, portanto, no chat a gente percebe muito forte isso, os colegas que têm mais proximidade com o senhor estão presentes, agradecendo, honrando a presença, e a gente chega no final mandando um grande abraço à Dona Maria José, que nós também prezamos muito, que deve estar aí, igual o senhor disse no início, em casa, se cuidando e cuidando das pessoas, e isso também, para a gente continuar discutindo, nós temos que cuidar e ter muita atenção nesse momento atual, e para nós é uma grande satisfação de ter o senhor aqui dessa forma, em Mato Grosso e no mundo todo. O evento tem o nome de Primeiro Encontro Nacional, mas acho que até esse termo nacional a gente começa a quebrar as fronteiras, porque não é só para o Brasil. Inclusive, a gente se pega no nosso discurso, né, que não é nacional mais. Esse modelo já quebrou. O Biratã não está falando só para o Brasil, nessa estrutura, não só para Mato Grosso. No chat, nós temos amigos que estão ouvindo da Colômbia, da Argentina. Então, as fronteiras estão sendo abaladas e isso é muito bom. Mas eu gostaria de agradecer e dizer ao senhor que sempre é uma honra ter aqui conosco. E eu peço para o senhor se despedir também, para a gente se encerrar e fica para a próxima, no outro encontro. Nós temos outro encontro ainda esse mês, com a equipe daqui de Barra do Bugres, que é o SEMAT, a Semana Matemática, né? Nós temos ainda outras oportunidades, fica todos convidados. O Biratã estará agora até dia 30, no outro encontro conosco aqui em Mato Grosso, na mesma forma. Professor, seus agradecimentos, sua despedida, para a gente finalizar. Muito obrigado. Fiquei muito honrado e muito feliz com o convite, e eu acho que essa oportunidade que a gente tem de ampliar as nossas relações, não aquela que a gente gostaria de estar dando um abraço em cada um, mas um abraço vai, porque o coração vai além da presença. O coração está aí. E o meu coração está levando um abraço para todos vocês. Continuem nesse belíssimo programa. Uma coisa que eu aprendi, acho que todo mundo aprendeu, é que esse tal do ensino à distância é cansativo, né? Uma aula muito. A gente trabalha mais. Em casa a gente trabalha mais. Mas vale esse cansaço, porque foi muito prazeroso
Fiquei muito feliz. Muitíssimo obrigado para os organizadores, em particular para você, Anailton, meu aluno querido. Meu professor querido, um abraço forte. A gente chega ao final muito alegre, e principalmente ver o senhor bem, e de estar bem, e nos trazendo essa mensagem. Um abraço para o senhor, para os seus netos, para a Maria José, e a gente fica por aqui. Tchau, gente.